Nós vamos hoje começar uma caminhada, eu não sei de quantos passos. E a festa de tabernáculos, ela, na última semana desse mês, também tem a mesma ideia da questão da identidade, de fortalecer a nossa identidade enquanto pessoas, como cristãos, como igreja. Estão todos me ouvindo? Amém? Existem alguns textos, então nós vamos abrir à medida que eu vou falando, porque a abertura desses textos são fáceis, porque serão nos primeiros capítulos de cada evangelho. Mas a gente não vai se preocupar necessariamente com uma leitura mais aprofundada disso. Mas hoje eu escolhi falar sobre quem é Jesus e quem sou eu. Conhecer Jesus é também conhecer um pouco de mim mesmo. Essa história do autoconhecimento, ela é necessária, resguardada as devidas proporções, porque nós não lidamos com o autoconhecimento como a psicologia ou a terapia lida. A gente não lida com o autoconhecimento como a modernidade lida, mas nós conhecemos a nós mesmos à medida que nos reconhecemos em Cristo. Quanto mais de Jesus eu conheço, mais eu conheço de mim mesmo também. Amém? Então, por favor, se abram aí Bíblias, aplicativos, por favor. Mateus no capítulo 1. Se nós perguntássemos quem é Jesus para as pessoas, nós iríamos ouvir uma série de respostas. E se nós também perguntássemos quem é Jesus para os cristãos, nós iríamos ouvir uma série de respostas. A maior parte dessas respostas vai estar conectada com a própria experiência da pessoa. Se uma pessoa for curada na sua experiência com Deus, a primeira coisa que ele vai dizer que Jesus é que Jesus é aquele que cura. Uma pessoa que foi liberta e na sua experiência, o impacto mais forte da sua vida foi a libertação que ocorreu com ela na sua relação com Jesus, ela vai dizer em primeira instância: Jesus é um libertador. Ainda que Jesus seja tudo que as pessoas vão dizer que Ele é, à medida que elas experimentam Jesus, a Escritura vai nos revelar um Jesus muito maior. Algo que vai além da nossa própria experiência, mas que ao mesmo tempo também vai nortear a nossa experiência. O que isso significa? Quanto mais eu conheço de Jesus, mais eu vou experimentar dele na minha vida. E isso é maravilhoso, porque o Jesus da Bíblia é real. E o Jesus que fez o que fez na Bíblia também tem o poder e deseja fazer a mesma coisa hoje na nossa vida. Estão entendendo? O Jesus da Bíblia, ele não está simplesmente no céu. Ainda que o seu lugar de habitação natural agora é ao lado de Deus, da majestade nas alturas, assentado também no trono de Deus, ele também nos disse: estarei com vocês todos os dias até o fim de todas as coisas. Então Jesus está com você, aonde você está, no seu dia a dia, mesmo que você não perceba e nem reconheça isso. Jesus está vendo, Jesus está com você do seu dia a dia. Estão entendendo? Onde você estiver, seja lá o que você estiver fazendo, Ele está lá vendo. Porque eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Então Ele também vê aquilo que vemos. Ele está
observando aquilo que estamos lendo, o que os nossos ouvidos estão escutando, e se Ele está presente, o que eu escuto, Jesus também escuta. E talvez isso seja grave em algumas situações, porque é possível que a gente tenha que deixar de ver algumas coisas, ouvir algumas coisas, deixar de fazer certas coisas, por saber que Ele está conosco. Jesus está comigo, então eu não posso, com Jesus, fazer qualquer coisa. Sim ou não? Certo? Em Mateus, no capítulo 1, Jesus, Ele é Yeshua. Esse é um nome que está dando dor de cabeça para algumas pessoas. Yeshua, em Mateus no capítulo 1, Ele é Yeshua. E o que significa Yeshua? Salvador. Yahvé é salvação. O nome transliterado para o grego não tem como manter o mesmo nome, porque Yeshua não significa literalmente um nome pessoal, mas uma função que alguém exerce, muito mais do que um nome próprio. Deus é assim em toda a história. Você vai ver os nomes de Deus, mas os nomes de Deus são relacionados a momentos e eventos no qual Deus se revela. Então naquele momento Ele é Elohim, naquele outro momento Ele é El Shaddai, naquele outro momento Ele é Yahvé Tsebaô, o Senhor dos Exércitos, no outro momento Ele é Jeová Shammah, aquele que está aqui presente. Em cada momento que Deus se revela na história, Deus dá um nome a esse momento, a esse Kairos, a esse momento que Ele aparece. Mas todos são nomes de Deus. Deus não tem um nome só, porque Deus se revela à medida que Ele se relaciona com os homens. Quanto mais Deus se relaciona com os homens na Escritura, mais nomes Deus dá a si mesmo. Jesus não é só Jesus, Ele é Yeshua, Ele é Emanuel. Entendem? Em Mateus no capítulo 1, estão as duas palavras aí, Yeshua, Jesus, e Emanuel, Deus conosco. E em Mateus no capítulo 1, do versículo 1, por exemplo, eu não quero ler todo, né? Mas se você ler o versículo 1, vai dizer assim, Mateus 1, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, e aí começa uma linhagem. Versículo 21 vai dizer, ela dará à luz, em relação a Maria, filha de um outro José, um outro Jessé, vem uma sequência, e no versículo 21 diz, ela dará à luz a um filho, e você porá o nome de Jesus, porque ele salvará, é isso que o nome significa, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Versículo 22, ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem, Isaías, né? E a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Jesus é revelado em Mateus 1 como Yeshua, aquele que salva, e Emanuel, o Deus conosco. Mas o que é incrível, esse Deus revelado, ele vem de uma genealogia. Porque ainda que Deus tenha a origem divina, este Deus que desce, que se manifesta na forma humana, ele tem origem divina, ele também tem origem humana, ele carrega o DNA humano, a genética humana com ele, porque ele precisa que isso aconteça para fazer cumprir todas as coisas que estão prometidas e profetizadas. Ele é Deus conosco, mas ele também é aquele que está na história. Ele tem uma história, tem uma genealogia, ele descende também de homens. Deus se conectou com a própria história humana quando Cristo nasce. Quando Deus toma forma humana, Deus toma forma humana em uma linhagem.
Você não veio do nada. Por isso Cristo, quando vem à terra, Deus, quando se faz homem, também vem da genealogia humana, para dizer assim: eu faço parte da história humana. Eu tenho história divina, mas eu também tenho história humana. Você vai entender tudo isso. E por que eu estou falando tudo isso? Em Marcos, no capítulo 1, Jesus é apresentado como Filho de Deus, que Ele é reconhecido nos céus e na terra. Marcos, no capítulo 1, versículo 1, diz: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Versículo 9: naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. Logo ao sair da água, Jesus viu os céus se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio uma voz do céu que dizia: você é meu Filho amado, em quem me agrado. O Jesus, que é o Filho de Deus, ele é reconhecido como Filho de Deus, não só nos céus, porque Deus proclama que ele é Filho, mas também na terra, porque as pessoas estão vendo e alguns estão ouvindo essa voz dizer: este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. Em Lucas, no capítulo 1, ele é o Rei Messias prometido nas Escrituras. Versículo 30 de Lucas 1 vai dizer: mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, que será chamado pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo Deus. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Por isso que alguns dizem: ele é o prometido das nações, porque Jesus, como Messias, como Rei Messias, Deus prometeu ao seu povo Israel um Rei eterno. Aleluia. Jesus é o Rei Messias. Jesus é o Rei Messias. Em João, no capítulo 1, ele é o Deus encarnado, e não apenas isso, o Cordeiro de Deus. Versículo 1 de João 1: no princípio era o Verbo, Logos, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Versículo 14: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Mais tarde, versículo 29, João vai dizer: no dia seguinte, quando Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele é Deus encarnado, e Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o seu pecado. Este é o Jesus dos capítulos iniciais dos 4 evangelhos. Este é o Jesus revelado nas Escrituras. O que isso significa para mim? O que isso significa para todos nós? O que isso significa para a minha própria identidade? Quando eu observo toda esta trajetória do Deus que se faz carne para salvar os homens e se relacionar conosco, vindo de uma descendência histórica, não vindo apenas do céu, carregando o DNA humano e o DNA divino em um único ser na história que tem esta qualidade. Aleluia. O único ser na história que tem em si mesmo DNA divino e DNA humano mesclado em perfeição.
Alguém vai dizer assim: Jesus é 100% Deus, sempre tem os bobinhos. Jesus 100% Deus, Jesus 100% homem. Isso não é possível, porque se ele é 100% Deus, ele não pode ser 100% homem. Se ele é 100% homem, ele não pode ser 100% Deus, porque não tem como ter dois 100%. É verdade, mas a Escritura não revela que Jesus é 100% homem e Jesus é 100% Deus. A Escritura em 1 João 5 revela que ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ele é Deus, homem, mesclado em si mesmo, as duas naturezas em uma só. Verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Não é 100% Deus e 100% homem. Se um dia você acreditou nisso, abandone essa ideia. Isso não é verdadeiro. Era bonitinho em uma época, mas isso não é fato. Jesus não é 100% Deus, 100% homem. Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Esta é a doutrina correta da Escritura. Mas o que isso significa? Saber tudo isso sobre Jesus, o que fala sobre mim? Número 1, conhecer as origens nos põe na história humana e nos faz parte dela. Aleluia. Conhecer a tua origem. Agora eu vou falar para você que Jesus conhecia dele, sim ou não? Jesus conhecia dele, mas conhecer a nossa origem nos põe na história humana e nos faz parte dela. Você é ser humano. Olha para a pessoa que está do seu lado, olha direitinho para ela e fala: você é ser humano. Se você é um ser humano, você é digno da humanidade, e você como ser humano é digno de ser tratado como ser humano. E todo ser humano é digno porque foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Você é digno como ser humano. Você não é inferior. Você não é um reles mortal. Você é um ser humano digno, porque você faz parte da história humana. Número 2, ao conhecer a trajetória e a vida de Jesus, o que eu conheço sobre mim mesmo? Que eu não sou um fim em mim mesmo. Nós não somos um fim em nós mesmos, tampouco independentes na plenitude. Somos independentes em certo nível muito pequeno, mas não somos independentes na plenitude, porque nós não somos um fim em nós mesmos. Você não existe por si só. O único que existe por si só é o eu sou. O eu sou, aliás, na sua terminologia hebraica vai dizer o quê? Eu sou. O que isso significa? O autoexistente. Eu existo por mim mesmo e não dependo de ninguém para existir. Isso significa eu sou para Deus. Mas para você, eu sou significa ser humano. Para você, eu sou significa que você não é um fim em si mesmo. Você não nasceu simplesmente para ser a mais espetacular pessoa da face da terra. Você pode ser a mais espetacular pessoa da face da terra, mas não é por tua causa, é por causa dos outros. O marido não é o pai de família, o provedor da casa, o homem, o cabeça da família por causa dele mesmo, ele é por causa dos outros. A mulher não é submissa ao seu marido, ajudadora, auxiliar, capaz e fiel, porque ela é em si mesma poderosa, empoderada, potente. Não, ela é por causa dos outros, do seu marido, dos seus filhos. Amém. O pastor não é um homem com a finalidade em si mesma, um homem que existe por si mesmo. O pastor só tem razão de existir por causa das ovelhas de Deus. Se não tem quem vem, se não tiver quem vir aqui para me ouvir, que sentido tem falar para as paredes? Entendem?
A igreja só existe porque existem membros do corpo. O corpo de Cristo só é corpo de Cristo porque existem membros do corpo. E o membro do corpo são feitos de pessoas. Você é uma célula deste corpo. Você não é um fim em si mesmo. Nenhuma célula pode dizer a si mesma: vou me desconectar do corpo e vou ter vida própria. Não vai acontecer. Um olho não pode se desconectar do rosto, da cabeça e dizer: a partir de hoje estou vendo por conta própria e não quero mais conexão com nada. Não vai acontecer. O braço se desconectar do seu corpo, não vai conseguir andar sozinho, como nos filmes de terror. A mãozinha começa a andar tentando encontrar. Isso não vai acontecer. Se cortar a cabeça de uma pessoa, ela não vai andar como nos filmes, tateando, tentando encontrar a sua cabeça. Porque os membros do corpo não podem funcionar fora do corpo. Fora do corpo não há vida. Assim como fora da igreja de Cristo não há verdadeira vida. Estou falando da igreja de Cristo como um todo, amém? Não estou falando apenas de uma igreja local, porque isso é pequeno demais. Como um todo. Senão não toma ceia, né? Aleluia. Número 3. É importante reconhecer que não somos um acidente no percurso da vida humana. Jesus não foi um acidente, foi? Não. A Escritura vai dizer em Romanos, Gálatas, vindo à plenitude dos tempos, Deus fez seu Filho, trouxe seu Filho, nascido de mulher, na plenitude dos tempos, no momento exato que Deus havia predeterminado. Naquele momento, Deus encarnou. Da mesma forma, por mais insossa, improvável, inviável, desgostosa que seja a sua vida, agora, nesse exato momento, você não foi um acidente de percurso. Você nasceu exatamente para este tempo, para esta época. Você não poderia ter nascido em nenhuma outra época da história. Eu tenho pensado sobre isso. Às vezes eu gostaria de viver na Idade Média, gostaria de viver na época dos reis, etc e tal. Mas hoje eu fiquei sabendo de uma série de coisas que aconteciam lá. Eu já tinha ideia, mas depois eu fiquei mais assustado. Eu disse: não, tá bom aqui mesmo em 2024. Porque se eu tomasse uma máquina do tempo para viajar para lá, eu não duraria um dia, eu não ia querer, porque nem papel higiênico teria. Então não dá certo. É melhor não lidar, é melhor passar. Você foi programada para viver nesta época. Por mais que você não entenda isso, eu também não entendo muitas coisas. A família onde nascemos, a cidade onde nascemos, o país onde nascemos, enquanto outras pessoas, gente, a gente fala assim, as pessoas que moram nos Estados Unidos estão morando num país do primeiro mundo, mas estão enfrentando 2 furacões um atrás do outro, e tem gente morrendo lá. Então, todos os lugares têm problema, sim ou não? Sim. Não tem segurança total em nenhum lugar. Se o Senhor não vigiar a casa, em vão guarda a sentinela. Se o Senhor não cuidar da sua vida, não adianta guarda-costas. De fato. Estão entendendo? Mas é importante que você reconheça, não importa como você está pensando sobre você agora, você não é um acidente. Ah, mas meu pai e minha mãe diziam que só queriam ter um filho, e eu fui o segundo, o terceiro, o quarto, o sétimo, o oitavo. O que importa, mesmo que eles não estavam no programa deles, estava no programa de Deus. Aleluia! Acredite nisso, você não é um acidente.
Meu querido, mas vai falar isso, parece que todas as pessoas são importantes. Todas as pessoas são importantes. Alguém agora, nesse exato momento, um mongezinho que não crê em Jesus, agora tocando um sininho no Nepal, vestido a roupinha laranja, este menino, este monge, esta pessoa que faz a florzinha de lótus com os pezinhos, e que faz as mãozinhas assim, e que pensa que Buda vai ajudar ele, ou coisa parecida. Essa pessoa nasceu para esta época, esta pessoa nasceu para viver neste tempo. Ele tem uma importância. Nós não compreendemos isso, porque estamos olhando de outra perspectiva. Mas cada pessoa que nasce neste planeta não é um acidente. Até para cumprir, as pessoas dizem assim: mas eu não sou importante. Alguns são importantes, outros não são importantes. Alguns são celebridades, outros não são celebridades. Mas deixe-me te dizer uma coisa: as pessoas são tão importantes que uma celebridade não funciona sem gente. O Messi, quem é o que tem mais seguidores no Instagram ou no Cristiano Ronaldo? São quantos milhões? Cerca de 300 milhões. São 300 milhões de almas. São 300 milhões de pessoas que clicaram para seguir. Qualquer uma daquelas pessoas que não clicasse para seguir era menos um seguidor. Ele só tem o número que tem porque as pessoas clicaram para seguir. Então, mesmo que Cristiano Ronaldo seja alguém importante, ele só é importante porque todas estas pessoas, cada uma delas é importante o suficiente para dar a ele importância. Porque se elas não existissem, ele também não teria importância. Estão entendendo? Os ilustres desconhecidos dão à celebridade sua fama. Os que os famosos não conhecem, dão a eles fama. Sem eles não há fama. Cada pessoa é importante. Aquele bilionário chinês, o Jack Ma, uma vez alguém perguntou: o que é um bilionário? Ele disse: um bilionário não é dono dos bilhões de dólares que tem. Aí a pessoa se surpreendeu: como não? Você é um bilionário? Ele disse: não, eu só sou um bilionário porque milhões de pessoas confiaram nos meus produtos. Porque se eles não confiassem em mim, eu não seria bilionário. Eu dependo deles. Isto é humildade. É assim que funciona. Número 4. Nenhuma pessoa neste planeta existe sem propósito. E os propósitos principais são os propósitos de Deus. Deixe-me refazer aqui: nenhuma pessoa neste planeta existe sem os propósitos principais. E só existem 2 propósitos principais para os quais Deus criou cada pessoa neste planeta. Escute e não esqueça nunca mais: você foi criado para a glória de Deus, e você foi criado para ser uma bênção para o seu próximo. Esses são os 2 maiores propósitos, porque cada pessoa deste planeta foi criada. E quando você vê o caos que nós vemos, é porque as pessoas não estão cumprindo seu propósito essencial. É justamente porque as pessoas não estão cumprindo os 2 grandes propósitos da sua existência. Ainda que alguém diga assim: eu não sei para que Deus me chamou, eu não sinto que sou uma pessoa importante, eu não sinto que sou uma pessoa relevante. Não importa. Você
foi criado para cumprir 2 propósitos principais: glorificar a Deus por meio da sua vida, por meio de tudo que você faz, e abençoar o próximo, ser uma bênção na vida da outra pessoa. Não foi o próprio Yahvé, El Shaddai, que disse a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra, eu te chamo, estou te prometendo, e todas as coisas, vou fazer uma aliança com você, de ti eu vou gerar uma grande nação. Mas aí, em um determinado momento, em Gênesis 14, Deus diz a Abraão: e tu serás uma bênção. Você é a bênção. Você é a bênção na vida do outro. Quando nós não entendemos isso, é por isso que a gente é egoísta, é por isso que as pessoas têm inveja, é por isso que existe esquerda e direita na política, é por isso que existem centro, centrão, extrema direita, extrema esquerda, partidarismo, porque as pessoas não estão cumprindo o seu propósito original. Porque se todos cumprissem o seu propósito original, só existiria um partido: o partido de Deus. De que partido você faz parte, candidato? Do partido de Deus. Estou aqui para quê? Para cumprir o meu propósito de glorificar a Deus por meio da minha vida e por meio da minha magistratura e candidatura, e para abençoar o meu próximo como eu puder. Todas as leis que eu apoiar, tudo aquilo que eu escrever, tudo aquilo que eu apoiar no dia a dia, tudo aquilo que nós construirmos para a sociedade, tem que girar em torno dessas 2 coisas principais. Deus é glorificado, Deus será glorificado por meio desta lei, por meio desta defesa, por meio desse projeto. O meu próximo será abençoado por meio desta lei, por meio desse projeto, por meio desta defesa. Se isso acontecer, aleluia, Deus estará comigo nesse negócio. Porque ninguém nesta terra existe sem os propósitos essenciais. Amém? Número 5. Somos gente, não deuses. Jesus é diferente. Ele era verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Mas quando eu sei que Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, eu sei que eu sou gente, eu não sou um Deus. Eu não sou imortal no corpo, no físico. Eu não sou indestrutível. Tem até musiquinha, né? Eu sou indestrutível, né? Eu sou indestrutível. Não, você não é. Você não é indestrutível. Você não é a prova de balas. Você não é a prova de facadas. Você não é a prova de acidentes. Você, se perfurar a sua pele, sairá sangue. Você é gente. Você não é um Deus. Temos a centelha divina dentro de nós. Um bando de bobinhos. Eu gostaria que alguém fizesse o teste na hora que esses meninos estivessem falando isso, lá no podcast. A pessoa falasse: não, porque nós temos a centelha de Deus, nós somos Deus. Eu queria que alguém viesse com um estilete e cortasse. Ué, tu não é Deus? Cura-te. Faz aqui diante das câmeras o teu sangue estancar, voltar para dentro do teu corpo, tua pele cicatrizar e desaparecer o corte aí agora diante dos nossos olhos. Deus. O Henrique Cristo é esperto. O Henrique Cristo é o Jesus falso mais esperto que existe. Porque o pessoal pede para ele fazer milagre, e Henrique Cristo diz: neste tempo eu não posso fazer milagres, que meu pai não me deixa fazer milagres. Mas transforma água em vinho aí, não poder. Mas então, se você orar por mim, para eu ser curado, você ora, eu posso orar, mas isso não significa que você vai ser curado, porque depende do meu pai. Assim é fácil, Henrique Cristo. Você não é Deus. Fale para quem está do seu lado: você é gente.
Você não é indestrutível, você não é inabalável, você não é a prova de balas, você não é de adamántio. Você não é de adamántio. Você não tem o DNA de kryptoniano. Ainda assim, kryptonita pega o cara. Mas se não existir a kryptonita, é um semideus. Porque até para morrer é difícil. Mas você não tem o DNA de histórias em quadrinhos. Está entendendo? Você é gente, e como tal, você é falível. Você é gente, e porque você é gente, você fracassa. Você é gente, e porque você é gente, você erra. Você é gente, e porque você é gente, se furar sai sangue. Você adoece. Você empobrece. Você falha. Você erra o alvo. Você é gente, e porque é gente, você depende e precisa da graça de Deus, senão você viverá pecando todos os dias. Número 6. Todos temos uma liberdade parcial, pois há propósitos de Deus que se cumprirão de qualquer maneira. Escute o que eu vou te dizer. Você tem uma liberdade, você é livre, você tem liberdade. Nós cantamos, eu sou livre, eu sou livre, só até certo ponto, santo. Você não é totalmente livre, porque você não é livre para escolher qualquer coisa, porque mesmo que você escolha coisas que vão contra a vontade de Deus e você não saiba, você vai se frustrar na vida, porque você perceberá que a vontade de Deus prevalecerá sobre a tua vontade. Você pode escolher muitas coisas. Provérbios 16 diz: o coração do homem faz muitos planos, mas apenas o que Deus deseja, a resposta da língua, o que Deus planejou, o propósito de Deus, é o que fica, é o que se estabelece. Está entendendo? Você e eu temos muitos planos, mas quem disse que todos esses planos vão acontecer? Os planos que vão se concretizar em sua vida são os planos que estão em linha, em harmonia com o que Deus já projetou para a sua vida. É por isso que a gente sofre nessa terra, porque a gente vive batendo contra um muro da vontade de Deus. Você se choca o tempo todo contra a vontade de Deus, e sabe o que é pior? Isso fere demais. Isso machuca demais, isso dói demais. Estão entendendo? Esta é uma noite de ciência da reflexão, da ciência do pensamento. Você tem que olhar para você hoje. Essa mensagem não é para o outro, é para você. Ai, como eu gostaria que fulano tivesse aqui para ouvir. Não, é para você. Todos temos uma liberdade parcial, porque no final apenas a vontade de Deus vai prevalecer. Aquele que começou a boa obra em vocês, Filipenses 1:6, ele vai completar. Quer você queira, quer você não queira, ele vai completar. E se você rejeitar, ele já tem o plano para os rejeitados. Deus já estabeleceu o destino para os que rejeitam, e não é o céu. Tá bom? Tire suas próprias conclusões. Por último, número 7. Todos temos um papel a cumprir nesse mundo, por menor que seja. Estão entendendo?
Cada um cumpriu o papel, ainda que o seu papel tenha sido apenas ser o pai ou a mãe de alguém. Este foi um tremendo papel que você cumpriu na história, porque você foi responsável pela humanidade continuar na terra. Estão entendendo? Cada um tem um papel a cumprir nesta terra, nesta vida, por menor que seja. Seja um pai, seja uma mãe, seja um tio que se responsabiliza por alguém. Não importa, na igreja, se é apenas, ou se é a mídia, se é a foto, se é a música. Você quer trabalhar no ministério? Acorda! Ei, eu quero fazer algo, eu quero fazer alguma coisa, nem que seja plugar a tomada e ligar as luzinhas ali, aleluia! Sinta-se alguém importante, porque você está fazendo algo. Oi, meu amor. Falei seu nome, Aurora? Falei seu nome, meu amor. Sim, falei seu nome. Meu bebezão, minha Aurora. Amém? Todos temos um papel a cumprir nesse mundo, por menor que seja. Se você foi na sua escola apenas alguém que participou de uma peça, você cumpriu o seu papel. No teu local de trabalho, você é o 1012º funcionário de uma grande empresa. O que importa, você é o 1012º. Sem você, nada estaria acontecendo. Amém? Na sua casa, por menos valor que você tenha, você é importante lá. Entendem? Entendem? Não há ninguém que não tenha um papel a cumprir. Deixe-me lhe falar, nós temos um menino que mora na rua aqui, ele está do lado de lá, voltou para cá hoje, Júnior, o nome dele. Se ele está com a menina, a mulher, Ingrid, já falei aqui o nome dela, né? O Júnior tem um papel a cumprir, gente, nesse mundo. Às vezes você pensa que não, mas o Júnior tem um papel a cumprir. E qual é o papel dele? É forçar com que as pessoas que passem por ele entendam que existem pessoas piores do que elas, em condições piores, e que você precisa se mover para fazer algo. Estão entendendo? O papel dele pode não ser o papel de estar sentado aqui, de ministrar, de cantar, ainda que eu já ouvi ele cantando louvorzinho essa semana aqui. Do lado de lá eu vi ele cantando louvor. De repente pode ter sido de uma igreja, de repente pode ter sido músico e desviado, como acontece muitos que usam drogas e vão para as ruas. Mas às vezes o papel dele é forçar a solidariedade de quem vê. Ele está cumprindo um papel. E o papel é que você e eu passemos por ele e a gente não consiga ficar sem fazer nada. Estão entendendo? Todos temos um papel a cumprir. Os diáconos têm um papel a cumprir aqui nessa noite, que é trazer os elementos da ceia para nós nesse momento.